Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ter as suas Bíblias, irmãos. Vamos sem perda de tempo, que hoje é ceia do Senhor. Daniel, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, vamos estar lendo. Hoje é ceia do Senhor. Palavra de Deus, nós vamos nos lembrar do grande servo de Deus, Daniel. Quem aqui nesta noite gostaria de ser abençoado como foi Daniel? Diga amém. Quem aqui como Daniel gostaria de ser bem sucedido no trabalho, na família e na sua vida espiritual com Deus? Todos querem, mas vamos ver pela palavra de Deus quais são os princípios de Daniel que devemos tomar para nosso exemplo e seguir. Daniel capítulo 6, verso 1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes ou governantes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano ou prejuízo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram este conselho, a fim de estabelecer o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada. Pode deixar nesse livro de som, tá bom, pode deixar assim. Para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou uma escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Vamos orar, fecha os teus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. É um culto de Santa Ceia, um culto a qual o Senhor disse que aquele que não comer do teu corpo, não beber do teu sangue, não tem parte com o Senhor. Por isso, nessa noite nos leva ao autoexame, a uma reflexão, e através da vida, meu Deus, do homem de Deus, Daniel, um profeta do Senhor, o Senhor possa nos ensinar lições, possa falar conosco, possa falar com cada vida que está aqui presente, que o nosso coração, a nossa vida esteja nu diante de sua santa, bendita e gloriosa palavra, Pai. Que todo demônios, todo espíritos que atrapalham, nós repreendemos em nome de Jesus agora. Fala com cada um aqui pelo poder da sua palavra. Amém. Pode sentar. Aleluia. Daniel. O texto que nós lemos aqui é muito conhecido. Quem aqui nunca leu o texto de Daniel, capítulo 6, a história dele, quando ele passou pela cova dos leões? Mas o que eu acho interessante na vida do jovem Daniel é que o jovem Daniel não era como a maioria de nós hoje. A Bíblia diz que Nabucodonosor tomou Jerusalém, matou todos. O templo de Deus, que eles adoravam a Deus, foi queimado no fogo. Foi queimado no fogo, as crianças foram mortas, as mulheres grávidas, diz a história, os soldados babilônios catavam a espada e transpassavam a mulher e o filho junto e matavam de uma vez só. Só que a Bíblia diz que Nabucodonosor deu ordem ao seu general para poupar os melhores de Israel, assim também como todos os povos cativos de todo o mundo a qual a Babilônia dominava. E Daniel foi
escravo para a Babilônia. Um homem que perdeu sua família, creio eu, seus pais talvez foram mortos pela guerra, ou talvez ficaram em Jerusalém. Arrancaram Daniel da terra dele, arrancaram Daniel da cultura dele, judaica, arrancaram Daniel da família dele, dos amigos dele que ele cresceu, arrancaram ele bruscamente, violentamente, sem o seu consentimento, sem a sua vontade, o arrancaram e o levaram até Babilônia. Agora a grande questão aqui é: Daniel iria servir a Deus na Babilônia ou iria se revoltar contra Deus por causa da situação a qual ele estava enfrentando, a qual ele estava passando? Como muitos fazem hoje: pastor, eu não vou mais na igreja, a minha vida está de pernas para o ar, a minha vida nada dá certo, o meu casamento está horrível, minha vida profissional está horrível, as portas fechadas, ou estou sendo perseguido no trabalho. Parece que quando eu dobro os joelhos a minha oração não é ouvida, parece que não flui, não consigo ganhar almas para Deus, não consigo fazer a diferença. Eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado, eu vou parar de servir a Deus, eu vou parar de orar. Nesta noite a palavra de Deus diz em 1 Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu gostaria hoje que você tirasse os olhos de mim, tirasse os olhos de quem está do teu lado aí agora, e começasse a examinar a sua vida no parâmetro da vida de Daniel. Será que você tem se prostrado diante das lutas, ou você tem se levantado como Davi diante de Golias, como Daniel diante de uma Babilônia corrompida pelo pecado, pelos deuses, pela adoração aos ídolos, pelos costumes pagãos, e você vai se levantar no meio dessa geração perversa a qual vivemos, a qual saímos da porta para fora? O mundo respira pecado, respira violência, respira zombaria, respira crítica, prostituição. Você vai se levantar hoje, jovem, você vai se levantar hoje, mãe, mulher, homem, como Daniel nessa geração, para marcar esta geração, ou você vai se conformar com este mundo? Romanos 12, versículo 2, Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com esta situação. É momento de ser transformado hoje, pelo poder da palavra do Espírito de Deus, para ser uma nova criatura, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui nessa noite quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levante a sua mão. Leia Romanos 12, verso 1, verso 2, ali diz princípios para que nós possamos experimentar uma vida agradável diante de Deus. Primeiramente, oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício. Como deve ser este sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional, o culto que Deus recebe. Então, o que mais Paulo diz? Paulo continua dizendo: e não vos conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela palavra, que as suas mentes sejam transformadas, não para viver segundo o mundo, mas para viver segundo o reino de Deus e segundo o Evangelho. Então Paulo diz: vocês, igreja em Roma, vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vocês vão ter prazer em que os seus nomes estão escritos no livro da vida nos céus. Então vocês vão desfrutar do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então vocês vão desfrutar o que eu vi com meus olhos, Paulo dizendo, quando um jovem, quando era perseguidor da igreja, o jovem chamado Estevão estava sendo apedrejado até a morte. Aquele jovem não murmurou, aquele jovem não questionou, pelo contrário, ele dobrou os seus joelhos e orou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E viu Jesus em pé à direita do Todo-Poderoso. Esse é o cristianismo que eu estou vos oferecendo nessa noite. Experimentar na prática, experimentar no total, na abundância, a vida com abundância, na plenitude, os sentimentos que o Evangelho proporciona ao salvo, a uma nova criatura, aquele que já não tem mais o seu tesouro na terra, mas os seus tesouros estão no céu, onde nem a caça nem a ferrugem consomem, nem onde os ladrões minam e roubam. Este é o Evangelho que Deus te oferece nessa noite. A vida com abundância, aquela abundância de perdão. Quando as pessoas te ferirem, te perseguirem, te caluniarem, você vai olhar para elas não com ódio, não pedindo para Deus pensar nelas, mas você vai orar para elas e vai dizer: Pai, perdoa aquela pessoa, Senhor, o inimigo está usando a vida dela, perdoa ela porque ela não sabe o que faz. Esse é o Evangelho, irmãos. Jesus disse: amai vossos inimigos. Este é o Evangelho. Não aquele Evangelho que vemos
hoje cantando nas igrejas, que aquele que te humilhou vai ficar lá no chão, você vai ficar no palco, na plateia. E quando você estiver na plateia, no palco, o teu inimigo na plateia, você vai ter sabor de mel, um sabor de vingança, um sabor somente que vai querer ver aqueles que não te ajudaram lá no chão. Esse não era o sentimento que teve em Jesus Cristo. Filipenses 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pensa que Jesus gostou que Judas se enforcou? A Bíblia diz que quando Judas cai Jesus com um beijo, o que ele diz para Judas? Amigo. Jesus era hipócrita, irmãos? Não. Judas era amigo de Jesus. É assim que você tem que agir lá fora, irmãos. Com quem te calunia, com quem te fere, com quem bate na sua cara, com quem se tornou seu teu inimigo, talvez sem nenhum motivo, sem você ter feito nada para ele. Jesus está te mandando hoje: examina-te ti mesmo, ama os teus inimigos. Assim era Daniel, estava no meio dos inimigos, no meio da Babilônia, no meio de um reino pagão, um reino que mataram todo o seu povo. Você pensa que ele pediu para Deus matar os babilônicos? Você pensa que ele se revoltou contra Deus? Não. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, não vou abrir, você vai ver que Daniel foi um jovem diferente. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei da Babilônia. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, o semblante de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, era melhor do que todos os jovens sábios de todo o império da Babilônia. Por quê? Porque foi um jovem decidido, um jovem comprometido a fazer a diferença com Deus. Nessa noite Deus está procurando pessoas com comprometimento, comprometidas com Deus, comprometidas com a obra de Deus, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a presença de Deus. Hoje, se chove, eu não vou na igreja porque está chovendo. Se dá uma dor de cabeça, eu não vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Se dá uma dor de dente, eu não vou na igreja porque eu estou com dor de dente. Se o irmão talvez me vê o irmão, no saúde dele com a paz do Senhor, aquele irmão não gosta de mim, eu não vou mais naquela igreja não, aquele irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor. Hoje as pessoas dão qualquer desculpa para se livrar da sua responsabilidade para com Deus, mas hoje não vai ter desculpa, diz o Senhor. Hoje estaremos nus, nosso coração nu, diante do espelho. Qual é o espelho? Sou eu? Não. O espelho é a palavra de Deus, a qual você vai se enxergar nela e vai ver se realmente você está na fé que Deus requer de nós ou está somente enganando a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo nessa noite. Examine-se a mulher, examine-se o jovem. Daniel não se contaminou com o manjar da Babilônia. Então, se você quer ser abençoado por Deus, quer ser abençoado no teu trabalho, quer ser abençoado no teu casamento, no teu ministério com Deus, quer ser abençoado, não se contamine com o manjar da Babilônia. Diz para o seu irmão aí: não se contamine, irmão, com o manjar da Babilônia. O que é o manjar da Babilônia? Eu não sei o que é isso. Como você me diz? Eu nem sei o que é isso. O manjar da Babilônia era uma comida que os babilônicos ofereciam aos deuses da Babilônia, a qual todos eles tinham que comer. Então, quando Daniel renuncia aquilo, ele estava obedecendo uma ordem bíblica, dizendo: não adoreis outros deuses, seja um povo santo, seja um povo separado, diferente. Daniel, então, ele não se contaminou. E o grupo de Daniel era grande? Não era grande, 4 somente. Quantos sábios havia? Não sabemos. Havia milhares e milhões em todo o Império Babilônico, mas de sábios havia milhares. O que mais eu aprendo com aí? Você não precisa estar com a maioria, irmãos, para Deus estar com você. É melhor você estar com a minoria que serve a Deus do que a maioria que está lá fora, do que a maioria do teu trabalho, muitas das vezes, do que a maioria que quer o mundo, que quer ser como o mundo, quer adorar o mundo, quer se prostrar diante do dinheiro de tantos deuses, a qual muitos têm se prostrado nesse último tempo. Você não precisa estar com a maioria, você precisa estar como Daniel, com um grupo que quer Deus, com um grupo que respira Deus, com um grupo que tem sede de Deus, com um grupo que tem fome de Deus, com um grupo que está com Deus, porque um com Deus, irmãos, é a maioria. Um com Deus é a maioria. Gideão estava com 300, venceu aquela multidão. A Bíblia diz que Deus não precisa de muitos, precisa só de alguns que vão fazer a diferença. Daniel não se contaminou. 2 Coríntios, agora vou pegar na ferida dos jovens, capítulo 6 diz: não vos ponhais em julgo desigual. Quantas vezes nós vemos, até o e-mail nós recebemos, né, pastor, de uma mulher que
estava reclamando porque casou com um ímpio, depois teve 2 filhos, o casamento não deu certo, depois casou de novo, né, pastor? Com outro ímpio, o casamento não deu certo. Por quê? Jugo desigual, manjar na Babilônia. Se você quer ser um Daniel de Deus amanhã, então abandone o manjar do rei, o manjar de Satanás, a qual ele está te oferecendo. Outro manjar do rei, lá no teu trabalho, aquelas rodinhas, aqueles moços, aqueles homens que só mexer com as mulheres, que só falar besteira. Você tem estado no meio, tem dado risada, até tem falado piadas. Você acha que isso é servir a Deus? Por isso que você chega lá, você não consegue falar de Jesus, porque você sabe que o dia que você tentar falar de Jesus para eles vão te falar assim: mas até agora você está falando besteira para mim aqui, estava falando bobagem, estava falando tantas coisas, como agora você quer me falar desse Jesus? Porque a pessoa perde a autoridade, porque do mau testemunho. Então, se você quer ser um Daniel, irmãos, cuidado com a roda dos ímpios, cuidado com o jugo desigual, cuidado com aquele computador, com aquela internet, jovem, aonde você tem entrado, os sites que você tem visto. Cuidado, porque aquilo é o Deus chamado Baal que você está adorando. Qual é esse? O Deus da prostituição, da fertilidade, da pornografia. Dagom, o Deus dos filisteus, o Deus do mundo. As pessoas que entram ali na internet para ver pornografia, para falar mal da vida dos outros, para fazer coisas que não edificam. Cuidado com o manjar da Babilônia nesta noite. Deus não está falando com quem está lá fora, não, é com você nessa noite. Não adianta olhar para a mão da esquerda, para a direita, é com você que Deus está falando nessa noite. Desperta, crente, o rei está voltando. E se continuares desta maneira, se continuares colocando coisas más diante dos teus olhos, você vai estar alimentando a tua mente com o manjar da Babilônia, com o manjar da prostituição. Por isso que Daniel foi diferente, ele não se contaminou com as coisas deste mundo. E muitos, infelizmente, têm se contaminado com a televisão, com coisas que não prestam. Você é contra a televisão? Não, eu sou contra a televisão. Eu sou contra o controle que está na tua mão. Porque é você que está decidindo o que você vai assistir. É você que está tecrando o site que você está querendo estar. Não adianta vir aqui querer me dizer que é o diabo. Não é o diabo. É você que está escolhendo esse caminho para você nessa noite. O diabo está até podendo te tentar, mas quem está dando a ordem final é você. O teu dedo é o controle que está na tua mão. Deus está falando para você: não gaste o seu tempo com coisas que não edificam. Não gaste o seu tempo com o manjar da Babilônia. Gaste seu tempo como gastou o jovem Daniel, um homem de oração, um homem de palavra, um homem comprometido com Deus, comprometido com o teu trabalho. Tanto que o texto que nós lemos, o rei ia colocar ele como maioral. Por quê? Porque era um homem que se destacava no seu trabalho. E até no trabalho Deus cobra de nós, sabíamos? Meu patrão é ímpio, não interessa. O que Pedro diz? Vocês devem servir ao teu patrão, mesmo que eles forem ímpios, como se fosse o próprio Cristo. 1 Pedro, vem lá depois da sua casa. Vocês devem servir como se fosse o próprio Cristo. Ah, meu pai e minha mãe não são crentes, não interessa. Honra teu pai e a tua mãe. Não está dizendo honra teu pai se ele for crente, mas não honra tua mãe porque ela não é crente. Não, honra teu pai, honra tua mãe. Existe princípios. Deus colocou leis, e se você quer ser abençoado, tem que obedecer. Ah, não vou obedecer isso aí que você está falando. Então você vai viver sacrificando a vida inteira, e não vai resultar em nada o teu sacrifício, porque diz a Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. Pode fazer sacrifícios, campanhas, vir na igreja, ficar horas de jejum, horas de joelho, tentando receber algo de Deus, mas se não se enquadrar no mandamento de Deus, na palavra, não vai ter êxito o teu sacrifício, a tua oração, o teu louvor, a tua pregação, o teu trabalho secular, a tua vida com a tua família, não terá êxito, porque não está enquadrado debaixo da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que mais é manjar do rei? O pastor disse aqui hoje: política. Política, irmãos, é algo do mundo. Eu não sou contra o evangélico ser político, quero deixar isso bem claro. Tem pastores aí que são políticos, são deputados, estão ali lutando contra a lei dos homossexuais. Eu não sou contra. A igreja para distribuir para os irmãos, isso eu sou contra, porque o meu Jesus é contra, irmãos. A igreja não é o reino da terra, a igreja, ela representa o reino dos céus. Então o único que temos que fazer propaganda aqui nessa noite é de Jesus, é da palavra, é do Espírito, é do amor a Deus, é do amor ao próximo. É isso que nós devemos fazer política, é isso que nós devemos defender essas teses na igreja. Outra coisa que é manjar do rei, que quer contaminar o nosso coração,
comércio na igreja. Tem muita gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas é realidade. Se você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, nos 4 evangelhos por 2 vezes, o que Jesus fez quando ele entrou no templo? O que ele fez? Ele expulsou para fora, e não era dentro, era na porta, no pátio. Todos os que vendiam, ele expulsou para fora e chamou eles do quê? Ladrões. Fizeram da casa de meu pai um lugar de comércio. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz que por causa do amor do dinheiro, muitos cuidariam que a piedade seria fonte de lucro. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3 diz que nos últimos tempos os falsos mestres farão negócio da fé. Então, queridos, tudo o que diz respeito a comércio, diante de Deus é abominação. Até vender salgadinhos, você não sabia? Nós fazemos acepção de pessoas. Eu vejo isso acontecer em muitas igrejas que eu vou pregar. Pessoas que são pobres, têm filhos, não têm condição de comprar aquele salgadinho e vão embora triste, a criança vai chorando. Eu tenho certeza que alguém já viu isso acontecer aqui. O pastor já deve ter visto. Os irmãos já viram isso acontecer? Ou eu estou falando demais? E o que isso está fazendo dentro da igreja? Acepção de pessoas. Se você ler a palavra da Santa Ceia mesmo, o que Paulo vai dizer para Corinto? Eu não louvo vocês. Por quê? Porque quando vocês ajuntam, os ricos comem demais e os pobres não comem nada. Então, meus irmãos, o manjar dos reis também representa o comércio dentro da casa de Deus, que nós temos que abominar, expulsar, colocar para fora, não se contaminar, para que então sejamos achados irrepreensíveis diante daquele que tem todo o poder e toda a glória. Apocalipse 2:20, para a igreja de Tiatira, o que Jesus disse para o pastor dela? Tenho porém contra ti que toleras Jezabel, que seja profetisa. Quem era Jezabel? Jezabel foi a mulher mais satânica que teve na Bíblia. O que ela fazia? Ela matava os profetas de Deus, ela pregava em Israel adoração a Baal, adoração a Azera, ela propagava a idolatria sobre o povo de Deus. Essa era Jezabel, uma falsa profetisa. E o que Deus mandou falar para aquele pastor? Se ele não se arrependesse, se aquele povo não se arrependesse, ele mataria Jezabel, e todos aqueles que adorassem a doutrina dela seriam prostrados na cama, e todos saberiam que ele é aquele que sonda os corações. Então não tolere o pecado na sua vida, irmãos. Corte o mal pela raiz. Jesus foi radical, ele disse assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca ele. É melhor ir para o céu com o olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, se você gosta de pegar coisas que não é tua, de roubar coisas que não é tua, corta a tua mão, ou seja, corta esse hábito, porque é melhor entrar no reino, na vida, com uma mão do que com as duas ir para o inferno. O que é que está te fazendo se afastar de Deus? O que é que está te contaminando, que faz com que você dobre o joelho, não sinta vontade de orar, nem tenha fé para orar, porque você sabe dos teus pecados, sabe dos teus erros, Satanás te acusa, então você não tem aquela autoridade para orar. Por quê? O manjar do rei. Se você renunciar ao manjar do rei, depois de 10 dias, você estará mais feliz, seu semblante estará melhor, você se sobressairá diante de outros. Por quê? Porque você não se contaminou com o manjar do rei. Leia Salmo 1 na sua casa e depois você me diga o que o Salmo 1 manda nós fazermos: se apartarmos do pecado dos homens ímpios e meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Ter prazer, porque a Bíblia diz: então quando vocês meditarem, tudo o que fizerem prosperará. Então você quer ser bem sucedido? Josué capítulo 1, Josué, se você ouvir a palavra da lei do meu servo Moisés e colocar em prática, então você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. O princípio é a obediência. Segunda coisa de Daniel, irmãos, que a igreja hoje não valoriza: culto de oração aqui sexta-feira. Tinha quantas pessoas, pastor? Quantas pessoas tinha sexta-feira aqui? 11 pessoas foram, irmãos. A igreja tem muito mais membros. Culto de oração quase ninguém está vindo. Então não estão seguindo o exemplo de Daniel. O que Daniel era? Um homem de oração. Eu gosto só de louvor, problema seu. Eu também gosto, mas o principal na vida do crente não é louvor, é oração. Oração e palavra. Sem oração e palavra, daqui 5 anos você vai estar desviado. Na mocidade da qual eu fiz parte, eu gostava de oração de palavra. O irmão Donizete está lá, ele lembra, no Brasil para Cristo. Muitos jovens que estavam ali conosco, irmão, eles não gostavam de palavra, não gostavam de oração. Era da palavra, eles iam para fora da igreja, congresso só queriam
espalhados por aí, irmãos. Alguns casaram, divorciaram, outros largaram, outros fizeram só coisas desagradáveis a Deus. Por quê? Porque não tiveram respaldo, não tiveram fundamento na oração e na palavra. Então as suas vidas caíram. Porque Jesus diz que quem não edifica a sua casa sobre a palavra, sobre a obediência à palavra, edifica a sua casa sobre a areia. E quando vier o vento, a tempestade, a casa vai cair. O vento vai vir, irmãos. Eu não estou aqui jogando maldição em ninguém. O vento vai vir para todos nós que estamos aqui. A chuva vai vir, o dia difícil, o dia mau, o dia de luta, aquele dia de tentação, aquele dia de prova. E se você não tiver a casa na rocha, sua casa vai cair. Infelizmente a minha casa não vai poder te sustentar, nem a tua casa vai poder me sustentar. Se você não tiver a casa firmada nas rochas da palavra de Deus, quando vier o dia mau, cai. Daniel tinha a casa na rocha. Daniel capítulo 2 diz a história que Nabucodonosor teve um sonho, só que ele não lembrava do sonho. Então ele fez um negócio assim: olha, se alguém aqui nesse reino dos sábios, magos, astrólogos, não revelar para mim o que eu sonhei e o significado do sonho, eu vou matar todos, eu vou acabar com todos. Então essa notícia chega a Daniel. Então eu lembro até de Davi. Daniel, quando ouve isso, diz: não, esse rei vai saber que tem um Deus no céu, que tem um Deus que tem misericórdia, que tem um Deus que revela o culto, que tem um Deus todo-poderoso. Então a Bíblia diz que Daniel chamou os seus amigos para orar, e eles oraram. Deus revelou para Daniel o sonho e o significado do sonho. Quer ter revelações de Deus? Quer ter experiências com Deus? Quer não se intimidar diante da adversidade, diante da sentença de morte? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Quando levantar as tuas calças e ver os teus joelhos, que vejam calos. A juventude hoje quer ter calo no braço, quer ter calo na perna, quer ter calo muscular, quer ter calo no abdômen, mas hoje o povo não quer ter mais calo no joelho, não quer orar mais, não quer buscar mais. Busque a Deus hoje, ore hoje, clame hoje, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. A história diz de um homem chamado John Knox. John Knox, a rainha da Inglaterra, diz que temia mais as orações de John Knox do que o exército dos inimigos. Aquele homem era de oração. A história diz que a sua terra estava contaminada pelo catolicismo romano, todos adorando ídolos. Então aquele homem se trancava no quarto e clamava: Deus, aviva o meu país, aviva a minha nação. E Deus operou uma grande obra na nação de John Knox, pela influência, pelas orações de John Knox. Elias era um homem semelhante a mim, semelhante a você. Tiago diz o segredo de Elias, sabe qual era? Oração. Ele orou, o céu fechou. Ele orou, o céu se abriu. Muitos pregadores dizem, e até em parte verdade, mas em parte falho, eles dizem que Elias falou: segundo a minha palavra não vai chover. É verdade, mas primeiro sabe o que Elias fez? Orou. Ele orou, está lá em Tiago. Ele orou, o céu fechou. Ele orou, os céus abriu. Então se você quer ser abençoado, seja um homem de oração. Estevão foi um homem de oração, Paulo foi um homem de oração. Atos capítulo 6, os apóstolos, quando teve contenda na igreja, separou diáconos. Eles disseram assim: nós não vamos sair, mas nós vamos se dedicar somente à oração e à palavra. Jesus era homem de oração, passava as noites no monte. Moisés, homem de oração. Se você quer ser abençoado, crente, desperte para orar, desperte para ser um homem de oração. Daniel era um homem que valorizava os seus amigos. Se você abrir em Daniel 2 aí, você vai ver que Deus exalta Daniel. Sabe o que Daniel faz, irmãos? Ele se lembra dos seus amigos. Ele chama os seus amigos e diz assim para o rei: esses aqui me ajudaram na oração também, exalta eles. E a Bíblia diz que a pedido de Daniel, Deus exaltou também os amigos de Daniel. O rei exaltou. Então valorize os seus amigos, aqueles que oram com você junto no monte, aqueles que oram com você na sua casa de madrugada, aqueles que buscam a Deus com você, que estudam a Bíblia numa reunião familiar junto com você. Valorize essas pessoas, e quando Deus te exaltar, não seja soberbo como muitos não empine o nariz, mas lembra-se de quem te ajudou. Lembra quem comeu arroz com você, pepino, mandioca, alface, porque o dia que você estiver comendo picanha, o dia que você estiver comendo filé mignon, você chama eles para comer na mesa junto com você também. Seja um Daniel, sirva este exemplo. Daniel, como eu disse aos irmãos, um homem fiel, comprometido com Deus no trabalho. Daniel capítulo 6 deixa isso claro.
mostrando que os homens queriam matar Daniel, mas não achavam nele nenhuma culpa, nenhum vício, porque Daniel era irrepreensível. Então eles fazem uma lei. Qual era essa lei? Quem orasse qualquer coisa, a qualquer homem, a qualquer Deus, fosse lançado na cova dos leões. O rei a princípio não sabia a trama diabólica deles. E Daniel, quando Daniel ouve essa notícia, essa sentença de morte, o que Daniel fez? Ele orou ou ele se acovardou? Apocalipse 21:9. Uma classe de pessoas que não vai entrar no reino do céu, sabe qual é? Muitos batem na idolatria, prostituição, mentira, mas tem uma classe lá também, os irmãos já leram lá, é a primeira: os covardes, os tímidos, não entrarão no reino dos céus. Deus não gosta de covarde, irmãos. Acorda nesta noite. Davi foi corajoso, foi guerreiro. Daniel foi guerreiro. José foi guerreiro. Bartimeu foi guerreiro, não foi covarde. A multidão mandou ele calar a boca, ele não desistiu, ele continuou clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus atendeu a sua oração. Não seja covarde hoje. Não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém te travar, não deixa a opinião dos outros te influenciar. Seja influenciado hoje, seja encorajado e corajoso na presença de Deus e na palavra de Deus. Seja homem e mulher de Deus, seja corajoso, não seja frouxo, não seja marica, não seja levado por vento de doutrinas, levado pelo que os outros dizem ou pensam. Seja levado hoje pela palavra. Aleluia! Seja levado hoje pela coragem de Deus, pela palavra de Deus. Seja corajoso hoje para tomar a decisão que você precisa tomar. E não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seu pastor, não vai ser seu amigo, não vai ser tua esposa, nem o teu esposo que vai ter que tomar essa decisão. Vai ser você. E qual é? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Seja corajoso hoje, tome a sua cruz e siga-me. Seja corajoso hoje, não deixe nada tirar a tua coroa. Seja fiel até a morte, Deus te dará a coroa. E o que Daniel fez? Ele orou. Então os inimigos dele, vendo aquilo, disseram: olha, agora vamos acabar com Daniel. Agora é o fim dele, irmão. Orou, vamos lá conversar com o rei. Chegaram até o rei e disseram: olha, Daniel não está nem aí para você, rei. Ele não fez caso de ti, ele não te obedece, ele não está nem aí com você. Ele continua orando do mesmo jeito. Sabe o que aconteceu? O rei não queria. Se você ler, você vai ver que o rei fez até jejum a noite inteira, mas ele teve que cumprir. Por quê? Porque o que era selado pelo anel de um rei, nem o próprio rei poderia voltar atrás. Eu não sabia disso, que o que o rei dizia, nem ele mesmo pode voltar atrás, por mais que ele tenha misericórdia. Jesus também é assim, irmãos. Por mais que ele tenha misericórdia, quer ver todo mundo no céu, o que está selado pelo anel dele na palavra, ele não vai voltar atrás. Se nós não obedecermos, não se enquadrarmos no evangelho, na graça de Deus, então o rei, com dor no seu coração, vai ter que lançar-nos no lago de fogo e enxofre, porque não terá jeito, irmãos. Daniel então é lançado na cova dos leões. Leões famintos, leões vários dias já sem comer, pronto, esperando qualquer tipo de carne para comer e se alimentar. Leões famintos. O que eu aprendo aqui, irmãos, é o que muitos crentes não aprendem na sua vida com Deus. Eles acham que pelo fato de eles ir na igreja, Deus vai os livrar de todo mal. Eles não vão passar pela cova, não vão passar pelo vale, não vão passar pela fornalha de fogo, não vão passar pela cruz, não vão ser crucificados com Cristo, não vão passar pela ilha de Patmos, pela prisão, pelas cadeias, pelas provas, pelas provações. Eles acham isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a luta, nem a dificuldade, nem a prova, nem os anjos, nem demônios, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus, pois somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Então Daniel chega na cova. Fecha o teu olho, agora eu quero que você imagina Daniel na cova. Você já foi no zoológico, já teve a oportunidade de ver um leão. Ninguém aqui de nós tem coragem de colocar a mão dentro da jaula do leão, porque sabe que eles caçaram. A força dele é inconfundível. Ele é conhecido como rei da selva, o rei na África, um predador da cadeia top, acima de todos, temido por todos os animais. Um leão. Agora vários leões e somente um homem de oração. Vários leões e somente um homem fiel a Deus. Vários leões
e um homem comprometido com Deus, que negou manjar da Babilônia para servir e fazer a diferença na sua geração. Um homem de Deus. A Bíblia diz que Deus então envia um anjo e fecha a boca de todos os leões. Creio eu que os leões viraram gatinho. Creio eu que os leões viraram agasalho para Daniel passar neles, deitar perto deles, porque Deus livra os justos, Deus livra os fiéis, Deus livra da fornalha, Deus livra da cova. Deus não vai te livrar da cova hoje, diz o Senhor. Deus não vai te livrar da fornalha, mas é na fornalha, é na cova que Ele vai mostrar quem é na tua vida e que vai te exaltar, e os teus inimigos vão ver que Deus é na tua vida e que Deus opera e que a vingança pertence ao Senhor nesta noite. Aleluia. É na cova, irmão, é na cova, irmão, é na dificuldade, é na provação, é na luta que Deus exalta aquele que é fiel. Quando Deus exaltou a Jesus, foi quando Ele ressuscitou a Lázaro? Não. Quando foi? Filipenses 2 vai dizer, quando Ele deu a sua vida na cruz, Deus então lhe deu um nome sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está no céu, terra e debaixo da terra. Então, se você quer ser exaltado por Deus, aprenda a passar pelo momento de dificuldade, mas passe ele dando glória a Deus, sendo fiel a Deus. Então chega até ele o rei. O rei diz assim para Daniel, um ímpio. Olha o que o ímpio vai dizer para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Versículo 20. Agora eu quero perguntar, irmãos, vai até doer, mas a palavra de Deus ela não vem para nos converter, ela vem para mexer na nossa ferida e para mudar o nosso comportamento. O que as pessoas dizem a respeito de você? Será que elas dizem o que o rei diz? Olha, aquele homem que trabalha aqui conosco, nessa empresa de ônibus, nessa usina, nesse mercado, nessa loja, aquela mulher serve a Deus continuamente. Aquele homem é diferente, ele serve a Deus continuamente. Ele não serve um Deus morto igual sirvo, ele serve um Deus vivo, um Deus que livra da fornalha, um Deus que livra da cova. Será que é isso que as pessoas dizem a respeito de você? Ou as pessoas dizem o contrário, pelos maus exemplos? Nessa noite Deus te chama para ser a luz do mundo, Deus te chama para ser o sal da terra, Deus te chama para brilhar lá no mundo tenebroso, Deus te chama para fazer a diferença. Então a Bíblia diz que Daniel responde lá de dentro. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido pecado, delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam os ossos. O que eu aprendo aqui, irmãos? O que plantarmos hoje, vamos colher amanhã. Os inimigos de Daniel queriam a morte dele, e na cova, o que aconteceu? Eles colheram o que eles plantaram. Mardoqueu, um judeu fiel a Deus, Amã queria matá-lo numa forca. O que aconteceu? Quem foi morto na forca? Amã. É isso que a palavra diz. Depois leia na sua casa o livro de Êxodo, você vai ver essa história maravilhosa. Por quê? Porque Salomão disse em Eclesiastes: aquele que faz um buraco para o seu irmão cair, é ele que vai cair nele. Ou seja, o que o homem plantar, ele vai colher. Se você é fiel a Deus, serve a Deus, se prepare, porque amanhã você vai colher a fidelidade de Deus, as maravilhas de Deus. Mas se você planeja a queda do próximo, também se prepare, irmãos, porque os dias daqueles que planejam mal vão colher do próprio Deus a vingança, o castigo e a recompensa. Então o rei Dário faz um decreto e chama e honrarem o Deus de Daniel. Vamos se colocar em pé, já vamos estar encerrando nesta noite. Daniel era um profeta de Deus. Deus revelou para Daniel o final dos tempos. Deus revelou para Daniel que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar, que haveria o império do anticristo. E nós já estamos à beira disso. Os irmãos sabem disso? Os irmãos que têm internet e YouTube,
entra lá e digita a marca da besta. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele decretou uma lei nos Estados Unidos que a partir de maio do ano que vem, todos os americanos terão que colocar um chip na mão direita ou na testa. Apocalipse 13 diz que tem uma marca, chama a marca da besta, 666. E essa marca ninguém pode comprar nem vender se tiver esta marca. E onde é o lugar dessa marca, irmão? É na mão direita ou na testa. Será que isso é coincidência ou é um aviso para nós que estamos perto de Jesus voltar? Ou que não sabemos, podemos sair daqui agora e morrermos também. Jesus não ter voltado para a igreja, mas ter voltado individualmente para cada um de nós. E a nossa alma, para quem é e para quem está preparado. A marca da besta. E o americano que não tiver esse chip, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer na porta do hospital. Ele vai chegar no hospital, os médicos, os assistentes vão perguntar: você tem o chip? Não. Então não podemos te atender. Vão morrer no hospital. É a marca. Vai começar por aí. Depois o dinheiro vai sumir. O dinheiro vai se tornar eletrônico, como já tem acontecido, os cartões de crédito, cheque. A maioria do dinheiro hoje movimentado no mundo, não sei se os irmãos sabem, tem a curiosidade, ela não é movimentada no dinheiro vivo, é movimentada no dinheiro eletrônico, na transferência bancária, nos cartões de crédito. Então tudo vai ser eletrônico, chip. Vai ter o chip, vai ter a marca, a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É o que já está entrando nas igrejas. O que a Bíblia diz? Que nos últimos dias a igreja verdadeira vai se apostatar da fé. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. O que é apostasia? Quem pode apostatar? A igreja católica não pode apostatar. Por quê? Já é heresia por si só. Testemunhos de Jeová não podem apostatar, porque já são hereges. Então quem que apostata da fé? O que é a palavra apostasia? É abandono da fé. Quem então, pregador, pode apostatar da fé? Somente a igreja verdadeira, a igreja bíblica. Diz nos últimos dias que o amor de quase todos se esfriaria e que a igreja vai apostatar, ou seja, vai abandonar a fé bíblica para se unir ao mundo, para se unir aos costumes do mundo, para se unir às palavras do mundo, para se unir às religiões do mundo. Então haverá uma nova religião, um novo governo, um novo líder, o anticristo. O líder da religião será o falso profeta. Então haverá a marca da besta. Tudo isso já está sendo preparado, irmãos. Os maçons iluminados, se você ir na porta dessa cidade, aqui tem o símbolo maçom, o esquadro. Vai na porta de todas as cidades do Brasil, você vai encontrar o símbolo maçom. Somente quem é maçom conhece a profundeza dos seus símbolos, a qual eles têm dominado a mídia, a política, a internet, tem controlado todo mundo, porque diz também a Bíblia que Deus tem colocado no coração deles para que dê o seu poder, o seu trono à besta. Então tudo isso vai acontecer. Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai raptar a sua igreja de uma maneira inesperada, virá como ladrão, e nós devemos estar preparados para se encontrar com Deus. O profeta Daniel já alertou-nos disso. Então vamos orar nessa noite. Pode fazer o fundo, irmão, por favor? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui hoje, Pai. A palavra é de Santa Ceia, Senhor. Foi uma palavra de exortação, meu Deus, a qual leva-nos à reflexão, leva-nos a melhorar a nossa vida, meu Deus, a nos aprofundar e te conhecer, porque a igreja foi instituída na terra para isso, não para encher, não para nós ficarmos ricos, mas a igreja foi colocada na terra para que o evangelho fosse pregado, e desde quando as pessoas se convertessem, que é o caso da maioria aqui que já é crente, já é batizado, então crescessem na fé, crescessem na graça, sejam transformados de acordo com a perfeição de Jesus Cristo, para andar como diz a Bíblia. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou em 1 João 2,6. Diz em Colossenses: assim como recebeste Cristo, assim também andai nele. Fomos chamados, Senhor, para andar no Senhor, para andar em amor, para andar em santidade, em toda a nossa maneira de viver, para andar de acordo com a tua palavra, Pai. Por isso eu peço a ti, nos desperta nesta noite, desperta cada um que está aqui, Senhor, este jovem, este irmão, esta irmã, Pai, desperta ele para abandonar a internet, aquilo que tem contaminado a vida dele, as más companhias, o jugo desigual, as piadas imorais no trabalho. Desperta a tua igreja também para vir no culto mais, Senhor, os crentes que só vêm de domingo, Pai, para que possam vir na quarta, na sexta, para que possam ter um compromisso sério com o Senhor, meu Deus, porque não temos um compromisso aqui com o pastor Indomar somente, ou com a presbiteriana, não.
Nosso compromisso principal é com o Rei dos Reis, é com o Senhor dos Senhores. Quantos estão aqui e dizem: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para servir a Deus? E é pura desculpa e mentira, Senhor, porque Daniel era o segundo do rei, ele tinha muito mais compromisso do que todos nós aqui temos, e mesmo assim ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo para buscar Deus, ele tinha tempo para servir a Deus. Nós não temos desculpa hoje, Deus. A nossa desculpa hoje é abandonar o nosso pecado para servirmos mais ao Senhor continuamente, meu Deus, para que quando formos lançados na cova, os leões não nos comam, mas sejamos livres da cova, livres da grande tribulação, arrebatados para o encontro do Senhor, meu Deus, nos ares. Livra o teu povo hoje, meu Deus, desperta a tua igreja, nos encaminha a tua palavra, a porta estreita, o caminho estreito e apertado que leva aos céus, e são poucos os que vão entrar por ele, meu Deus. Que nós não sigamos a multidão, nem a razão, nem a emoção, nem o nosso coração que é enganoso, mas que possamos servir a palavra, seguir os mandamentos do Senhor, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra nessa noite. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui, trazendo ele ao conhecimento e ao discernimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém.